Então nessa semana a gente vai começar a trabalhar com circuitos elétricos em série e paralelo, tá? Então na semana passada nós vimos o circuito só em série e o circuito só em paralelo. Agora a gente vai unir os dois. Então agora a gente tem elementos em série e elementos em paralelo. Então a gente olha esse exemplo aqui, ó, eu tenho, por exemplo, o elemento B e C em paralelo e o elemento A em série com a fonte. Além disso, se eu resolver esse paralelo desses dois B e C aqui, eu vou ter uma única resistência, e essa única resistência nova ela vai estar em série com o elemento A, tá? Então, para a gente ver como que a gente resolveria um circuito desse, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Então eu tenho um circuito exatamente como o anterior, mas aqui eu estou representando as resistências, tá? E eu quero calcular o valor da corrente e da tensão em cada um dos resistores. Percebam que se eu não tivesse essa resistência A, esse circuito seria puramente resistivo, puramente paralelo, tá? Então eu teria o B e o C em paralelo com a fonte. E aí eu sei que esse valor de 54 volts apareceria aqui em cima e aqui também. Aí ficaria fácil calcular a corrente. Mas agora a gente tem essa resistência aqui em série. Então isso dificulta, porque a gente não sabe qual que é a tensão que chega nesses pontos aqui, no ponto B e no ponto C. Então por isso que a gente precisa resolver esse circuito, tá? Então vamos lá, como que a gente resolveria esse cara? Primeira coisa, a gente precisa justamente encontrar qual que é a queda de tensão nesse cara aqui. Porque se eu encontrar a queda de tensão nesse cara, eu sei quanto de tensão que ficou aqui, a tensão que saiu menos essa queda vai ser a tensão que chega aqui. Aí eu consigo calcular essas duas correntes, tá? Então vamos fazer isso. Eu vou pegar aqui um desenho do Paint e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos transformar esse circuito. Então eu vou pegar primeiro essas duas resistências aqui, ó, B e C, e fazer o paralelo dela. Então esse resultado vai ficar em série com a resistência e a fonte. Então a gente vai ter um circuito dessa forma, ó. Deixa eu pegar um lápis aqui para desenhar. Então aqui eu vou ter um circuito dessa forma. A minha fonte de tensão, o meu resistor de 2K, e aqui eu vou ter um outro resistor, tá? Então aqui eu vou ter 54 volts, aqui eu vou ter 2K, e aqui eu vou ter 12 em paralelo, 12K em paralelo com 6K, tá? 12 em paralelo com 6 vai dar quanto? A gente pega aqui, ó, 12 vezes 6 dividido por 12 mais 6. A gente tem 12 em paralelo com 6, que dá 4K. Então a gente tem aqui uma resistência de 4K. Então percebam que agora eu tenho um circuito em série, tá? Com esse circuito em série eu consigo calcular essa corrente aqui, ó, a corrente que circula nesse circuito todo aqui, tá? Essa corrente que circula aqui, vamos calcular ela primeiro. Então ela vai ser quem? Eu vou chamar ela de IT. O IT vai ser a tensão total, que é o 54, dividido pela resistência equivalente. Como é um circuito em série, basta somar. Então aqui eu tenho 54 dividido por 6K. Isso vai me dar 9 miliamperes. Ok? Então esse é a minha corrente. Então se eu voltar aqui para o meu circuito agora, a gente vai perceber o seguinte: essa corrente que eu acabei de calcular, ela indica algo? Ela indica essa corrente aqui, ó, tá? Por quê? Porque a gente não mexeu nesse pedaço do circuito. Então esse aqui vai ser o meu IT. A gente a gente mexeu só nesse lado aqui, ó, do circuito, tá? Então aqui para trás continuou da mesma forma. Então aqui a gente tem o IT, ok? Agora olha só, eu consigo utilizar a lei de Kirchhoff das tensões. Eu vou sair desse ponto, só que a lei de Kirchhoff das tensões diz que a gente sai de um ponto e a gente volta para o ponto para encontrar a nossa tensão, não é isso? Para a gente igualar a tensão igual a zero, né? Então a gente tem o somatório de todas as elevações e quedas de tensão em um ciclo fechado, ele tem que ser igual a zero. Porém eu não vou usar a lei de Kirchhoff completa, eu vou usar ela por uma parte. Porque eu vou sair de um ponto, vou sair do terra aqui que eu sei que vale zero,
e vou subir e vou chegar até o ponto que eu quero. Eu quero esse ponto aqui, ó. Vou chamar esse ponto aqui de B, tá? Então, para a gente fazendo isso, eu vou descobrir qual que é a tensão que está nesse ponto aqui, ó. Então, olha só, vamos colocar as polaridades aqui, ó. Então, a bateria ela já tem a polaridade dela fixa. Eu já defini a corrente aqui nesse sentido, né? Porque a gente está vendo que a fonte está dessa forma. Então, eu já convenientemente defini a corrente nesse sentido, certo? E eu vou parar nesse ponto aqui. Esse ponto aqui que eu chamei de B vai ter uma tensão. Então, vamos chamar essa tensão de VB, tá? Então, vamos sair desse ponto aqui, ó. Saindo desse ponto, 0, fica 0. Encontrei o negativo, coloco o positivo. Mais 54. Continuo andando. Encontrei o positivo, eu coloco o negativo. Agora é queda de tensão. Queda de tensão ali vai ser quem? Vai ser o 2K vezes o meu I total. Eu quero continuar? Não, porque eu já cheguei no ponto que eu quero, meu ponto de interesse. Então eu vou igualar a esse ponto, tá? É igual a VB. Ah, mas isso é a lei de Kirchhoff? Sim, é a lei de Kirchhoff das tensões. Porque olha só, se eu continuasse aqui, ó, a tensão VB não é a tensão que está daqui até aqui. Se eu subtraísse esse valor VB, eu voltaria para o ponto zero, para o meu ponto de origem. Então eu estou, na verdade, fazendo a lei de Kirchhoff das tensões completa. Mas como eu paro aqui, a impressão que a gente tem é que eu estou fazendo essa lei de Kirchhoff pela metade, ou só uma parte dela, tá? Então aqui eu teria 0 mais 54 menos 2K vezes 9 mili é igual a VB. Então essa é a minha tensão VB. Então meu VB ele é 54 menos o meu 18. E aí fazendo essa conta, o que eu vou ter? Eu vou ter a tensão em cima do ponto VB. Isso vai dar 36 volts. Porém, a tensão VB ela é igual à tensão VC. Por quê? O B e o C estão em paralelo. Então, eu tenho aqui o VB e o VC. E aí não tem segredo. Ó. O VB está aplicado a essa resistência, o VC está aplicado a essa resistência. E aí eu consigo calcular as duas correntes. Tá? Então, vamos ver como que ficaria aqui. Eu vou limpar isso, porque a gente já calculou. Então aqui, ó, como que ficaria isso? Eu tenho aqui o meu IB, pela lei de Ohm, é a tensão aplicada no resistor dividido pelo resistor, 12K. Isso é 36 dividido por 12K, que é igual a 3 miliamperes. E o meu IC, ele vai ser o meu VC, que é igual a VB, dividido por 6K. Isso é igual a 36 dividido por 6K, que é igual a 6 miliamperes, tá? E aí aqui também a gente pode verificar que, olha só, a corrente IB, ela desce aqui, a corrente IC, ela desce aqui também. Então eu posso verificar o que? A lei de Kirchhoff das correntes. Somatório das correntes que entram no nó tem que ser igual ao somatório das correntes que saem do nó. IT entra no nó, IB e IC saem do nó. Então IT é 9, IB é 3, IC é 6, 6 mais 3, 9. Então a gente percebe que a lei de Kirchhoff das correntes ela se mantém, tá? Ela é verificada. E aí também eu tenho que calcular a tensão, certo? A tensão em B e C já foi calculada, que é 36. A gente está vendo que toda a tensão aqui está aplicada nesses resistores. Agora, em A, a gente não tem a tensão inteira aplicada. A gente percebe que no A eu tenho essa tensão aqui nesse ponto, que eu vou chamar aqui de V total. Porém, aqui eu tenho uma queda de tensão e depois eu tenho o VB. Então, novamente, eu vou sair de um ponto
Geralmente a gente sai de um ponto que a gente conhece a tensão e chega em outro ponto. Então olha só, vamos sair desse ponto aqui, ó. Qual que é a tensão que está aqui? VT. VT. Ando para cá, encontrei o positivo, eu coloco negativo. Então VT menos, qual que é a tensão ali? VA. Pronto, cheguei num ponto que eu conheço, eu já conheço a tensão aqui. Então vou igualar a isso. É igual a VB, por exemplo. VT é um valor que eu tenho, 54. VA é o valor que eu quero encontrar. VB também é um valor que eu tenho, que é 36. Então, isolando aqui o VA, eu tenho que VA é igual a 54 menos 36, tá? Isso vai dar quanto? 18. Teria outra forma de fazer isso? Sim. Pela lei de Ohm, eu sei que queda de tensão em um resistor é resistência vezes corrente. Então, outra forma de calcular o VA seria quem? I total vezes 2K. O I total é 9. Então, fica 9 mili vezes 2K. Isso é igual a 18 volts. Então, percebam o seguinte, aqui também é volts. Percebam o seguinte, tem várias formas de a gente resolver um circuito, tá? A gente não precisa ficar preso a uma única forma, nem decorar. Então, aqui a ideia é o quê? Analisar mesmo o circuito. Olha para ele, você vai enxergar as possibilidades para iniciar os cálculos, ok? Aqui tem um outro exemplo, tá? Aqui o detalhe é que eu tenho alguns resistores já aqui em paralelo, aqui eu tenho resistores em série, então aqui eu tenho que fazer outros arranjos, tá? Mas esse circuito aqui, ele vai ter uma característica que com o tempo vocês vão perceber, ó. Eu tenho aqui dois resistores iguais, então quando eu tenho duas resistências em paralelo iguais, a resistência é equivalente à metade. Então aqui a gente já vê que vai dar 2, aqui 1.5 mais 0.5 dá 2, aí vai ficar 2 em paralelo com 2, dá 1, 1 em série com 4 dá 5. Então aqui de cara a gente já consegue calcular qualquer corrente total, tá? 10 dividido por 5 é nossos 2 amperes, tá? Que é ampere. Então resolva esse circuito também. Qualquer dúvida que tiver, vocês podem simular no PSIM também esse circuito para verificar qual que é a resolução, tá? E aqui eu trouxe um outro exemplo, porque esse exemplo aqui, ele traz uma característica que é uma forma diferente de desenhar os circuitos. Percebam que a fonte está desenhada com um único pontinho. O que isso significa? Quando eu tenho isso desenhado dessa forma, significa que nesse ponto até o terra eu tenho um potencial de 18 volts. Desse ponto até o terra eu tenho um potencial de menos 6 volts. E aí como que a gente faz para representar isso? Basta a gente utilizar uma fonte. Então olha só, vamos redesenhar esse circuito aqui do lado, considerando agora o circuito fechado, uma fonte completa. Então aqui eu tenho terra, então meu terra está aqui, um resistor, por enquanto não mudou nada, aqui também um resistor, vou deixar esse ponto aqui um outro resistor e o terra, aqui eu vou ter um outro ponto, e aí começa, ó. Aqui eu tenho um potencial de 18 para o terra, então o que eu vou fazer? Eu vou puxar esse cara aqui, ó, para cá, e vou colocar uma fonte de tensão. Ela vai estar apontando para cima e ela vai estar ligada no terra. Então vou ligar ela direto aqui, ó, tá? Aqui como é terra e terra, eu também vou fazer a ligação direta. Eu posso fazer isso aqui, ó. Ok? E aqui é 18 volts. Então percebam que daqui, ó, sair daqui 0, vamos colocar a polaridade positivo e negativo, 0, encontrei o negativo, eu coloco positivo, então vai ficar 0 mais 18 é igual a tensão nesse ponto aqui, ó, é igual a V, vamos chamar aqui de V. Então V é igual a 18, assim como está no circuito. V não, né? Ali é 2, né? Mas o E2 é igual ao V nesse caso aqui. Vamos colocar aqui, ó. E2. Beleza.
Agora, nesse ponto aqui, eu tenho menos 6. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar a fonte apontada para baixo. Então, daqui para cá, eu também vou ter uma fonte de 6, porém ela vai estar apontada para baixo. Vamos ver aqui, ó. Agora eu vou sair daqui, aqui chama E1. Então, eu vou sair desse ponto aqui, que é o terra, e vou chegar no E1. Então, vamos lá, 0. Encontrei o positivo, eu coloco o negativo. Menos 6 é igual a E1. Então, o E1 é igual a menos 6. Ok? Perfeito? Então, eu redesenhei o circuito. Só que ele ainda não está da forma como a gente está acostumado. Aqui é 5, aqui é 7, aqui é 6 e aqui também é 6. Ele ainda não está desenhadinho da forma como a gente está acostumado. Então, eu posso redesenhá-lo de novo, tá? Então, agora a gente vê o que está em série e o que está em paralelo. Ó. Percebam que esse ponto aqui é o mesmo desse. Então, essa resistência aqui eu posso virar ela para baixo, tá? Então, aqui eu tenho um resistor de 5 ohms. Ele vai estar ligado no terra, então eu já vou colocar um terra aqui embaixo. Depois desse resistor de 5 ohms, eu venho aqui com uma resistência de 7 ohms. E aí eu chego num ponto, tá? Vou descer aqui, ó. Resistência. E aí essa resistência está ligada no terra, eu vou jogar ela no terra aqui que eu já liguei. Então vamos lá. 5, 7 e 6. Agora vamos resolver esse cara aqui, ó. Percebam que eu tenho aqui um pontinho, vou chamar esse ponto aqui de A. E eu tenho o terra. E aí eu vou ver quem está em paralelo, ó. Percebam o seguinte, essa fonte de menos 6, ou essa fonte de 6 apontada para baixo, ela está em paralelo com todo esse conjunto aqui, ó, com essa resistência de 6 em série com 18. Então, eu posso colocar isso aqui em paralelo. Ó. E esse que está em paralelo aqui, que é o 6, também está em paralelo com essa resistência de 6 e com todo esse conjunto aqui, que é o 7 mais a resistência de 5. Então, eu posso daqui puxar um paralelo dessa fonte de 6 volts, puxar um outro paralelo aqui, porém agora eu tenho uma resistência de 6 em série com a resistência de 18, e essa resistência de 18 ela está apontada para cima, então aqui fica 6, aqui fica 18, e aí agora a gente tem esse circuito. Então esse circuito ele é um pouco diferente do que a gente já resolveu, porque ele aparece duas fontes de tensão aqui, tá? Então esse aqui é até um desafio para vocês tentarem fazer. Caso não consigam, pode entrar em contato que eu ajudo, tá? Eu auxilio.